Pessoal, vamos conversar sobre um tema agora que é importante, relevante, atual. Ainda é um pouco tabu, mas não deveria. Aqui, pelo menos, tem bastante casos e espero que seja cada vez mais. São histórias lindas que a gente ajuda a participar. A questão da reprodução em casais LGBT. Eu já faço um parênteses aqui. Eu estou me referindo ao sentido biológico. Então, quando eu falo, por exemplo, duas mulheres, são pessoas que nasceram no cromossomo XX com ovários e úteros. Não estou falando a questão de trans por uma questão de didática e para ser mais simples a explicação. E quando eu falo casal de dois homens, mesma coisa das pessoas que nasceram XY e que têm testículos. Então vamos lá. Como é que a gente pode ajudar a engravidar os casais LGBT? Se a gente pensar, por exemplo, primeiro, casais de duas mulheres, o que falta é o sêmen e é mais simples. A gente pode usar sêmen de doador. Em geral, o doador é anônimo. O custo varia muito. Se pegar, por exemplo, do nosso banco próprio, hoje uma amostra fica em torno de 2 a 3 mil. Tem toda a questão da logística, do transporte, dos exames, é uma coisa mais segura. Muita gente fala assim, mas eu tenho um conhecido que doa, vamos fazer inseminação caseira. Esses casos, muitas vezes, você não tem noção do perfil genético da pessoa, você não tem noção se tem ou não avaliação de doenças transmissíveis, e você esquece que a pessoa pode depois requerer uma paternidade legal e muitas vezes consegue. Então, às vezes, assim, por que eu vou investir a mais para usar um sêmen doado? Pela questão de segurança biológica, da qualidade, da avaliação de saúde da pessoa que está doando e uma segurança jurídica futura. Isso é importante, é isso que você está comprando, além do tratamento em si. A gente dispõe de bancos próprios, que tem qualidade, mas nem sempre tem o doador exatamente do jeito que a pessoa quer, às vezes por ser um pouco menor. A gente pode usar bancos estrangeiros, internacionais, muita gente opta, às vezes pela questão biológica ou pela questão genética, ascendência. Os bancos estrangeiros, alguns fazem avaliações genéticas muito amplas para genes, para ver se o doador é portador ou não de genes para doenças mais raras. Alguns bancos internacionais permitem ver a foto de infância, não são todos, e esses bancos tendem a ser mais caros, mas é uma questão de preferência individual e a gente consegue trabalhar com isso. O casal pode escolher várias características do doador, tem desde hábitos, estudo, ascendência, a parte física e de exames. Escolher uma amostra, se for banco estrangeiro, a pessoa tem que comprar a amostra e ela vem para a gente utilizar. Se for banco local, a amostra fica reservada e o casal usa se for necessário, não tem que pagar antes, vai pagar só quando usar. É feito o processo de indução de ovulação na receptora e isso pode ser feito de duas formas, ou com inseminação, que significa induzir a mulher a ovular e aí purificar o sêmen e aplicar para dentro do útero. É um processo que é caro, que usa a amostra para ter menos chance. O melhor seria a fertilização. Usa-se uma indução de ovulação mais potente para a mulher produzir o máximo de óvulos que ela puder naquele ciclo, capta os óvulos, aí fertiliza com o sêmen do doador e depois transfere para o útero da receptora. Algumas considerações nisso. Pode ser usado, por exemplo, casal de duas mulheres, óvulo de uma, sêmen do doador, e transferir o embrião na segunda mulher, ou pode ser feito o óvulo da primeira mulher e a transferência nela mesma. E aí a decisão é do casal. Antigamente a gente podia usar óvulo das duas, fertilizar e transferir em uma delas. Hoje a lei não permite mais, mas isso vai e volta, pode ser que no futuro seja permitido de novo. Já fiz caso assim, hoje não está podendo mais, mas a gente poderia fazer indução de óvulos primeiro de uma, depois da outra e ter a opção de transferir alternadamente. O que não pode é usar dois doadores de sêmen diferentes, porque é necessário por lei ter a rastreabilidade dos descendentes dos doadores para ter uma restrição populacional. É um processo controlado que dá bastante chance de sucesso e a gente faz e tem bastante histórias boas para compartilhar aqui, qualquer dia eu conto. Outro ponto agora seria os casais homoafetivos masculinos. Então, duas pessoas que nasceram XY com testículo. E aí é um pouco mais complexo, porque falta o óvulo e o sêmen. É possível usar, por exemplo, o óvulo de doadora, e aí o casal escolhe a doadora, e aí tem bastante opções, porque não depende muito da preferência individual. Pode ser óvulo congelado, dependendo da preferência do casal.
Mas o mais difícil, digamos assim, é o útero. Então, no Brasil, é proibido o caráter comercial. É permitido útero de substituição, o pessoal chama de barriga de aluguel, a gente chama de útero de substituição. É possível que a mulher que vai gestar seja parente de até quarto grau de qualquer um dos dois, o que não pode ter consanguinidade. Então, se é só útero de substituição, o casal vai usar óvulo de doadora, produzir os embriões e transferir para alguém que vai gestar, pode ser parente de até quarto grau de algum deles, e nesse sentido o processo é mais fácil. Se for uma pessoa não parente, é um pouco mais complicado, porque daí precisa de autorização judicial e do CFM, mas a gente consegue, e aí produz o embrião e transfere para o paciente que vai fazer o útero de substituição. E tem todo o arcabouço legal, tem avaliação psicológica, emocional de todos os envolvidos, tem os termos de conduta que podem ser inclusive registrados em cartório e que dão a segurança jurídica futura de que o casal que está sendo o paciente vai ser realmente considerado os pais dessa criança que foi gerada. Qualquer dúvida pode me enviar, a gente responde, ou consulta para quem precisar e tiver interesse, a orientação fica ainda mais adequada.